E aí galera, tudo na boa, tudo na paz, suavecito, professor Rafael Cedro aqui para falar hoje com vocês de um tema super interessante, importante, tá? E além de tudo, ele explica muitas coisas do nosso dia a dia, tá bom? Ele é chamado de velocidade terminal e a gente vai entender muito bem como que ocorre essa chamada velocidade terminal, quais são os requisitos, o que é necessário para que possa ocorrer, beleza? Para começar, a gente vai lembrar, de modo bem rápido, obviamente, né, as três leis de Newton, porque elas vão ser fundamentais para a gente compreender esse tema, tá? Então, só lembrando aqui, pessoal, a primeira lei de Newton é aquela lei, né, que a gente fala que é chamada de lei da inércia. Ela fala o seguinte, que quando um corpo estiver sujeito a forças, mas somadas essas forças derem zero, é como se não houvesse força atuando sobre ele, não é isso? Então pode ter duas, três, mil, beleza? Ou nenhuma, que é mais difícil, mas o mais comum é ter várias forças atuando no corpo e somadas elas dão um resultado zero. Se o resultado for zero, é como se não tivesse força atuando sobre aquele corpo. E não tendo força, ele não tem aceleração, ele não tem variação do seu estado, beleza? Isso acontece que ele vai estar então sobre duas condições. Então, quando a força resultante for zero, ou seja, somadas as forças derem zero, o corpo ou ele está na situação de repouso, beleza? Então, se já estiver parado, ele continua parado, pode ter até forças, mas se somadas dão zero, não tem ninguém sobrando para mudar aquele estado dele, então ele continua em repouso. E se estiver em movimento, ele vai continuar em movimento, mas qual o movimento? Movimento retilíneo uniforme, um movimento que não tem alteração da sua direção, porque seria necessário uma força sobrando para que isso acontecesse, e um movimento em que a velocidade é uniforme. Por quê? É uma velocidade que não aumenta nem diminui. Então, se não tem força sobrando, não tem quem possa causar essa mudança de estado. Então, tanto numa situação quanto na outra, beleza? Seja repouso ou seja MRU, as duas situações eu tenho uma aceleração igual a zero, beleza? Ótimo. Agora, a segunda lei de Newton é para a situação oposta, né? Quando tem força sobrando, quando tem força resultante, quando estão atuando forças sobre o corpo, ou uma força, que o resultado dela não é zero. Como a gente está vendo aqui, ó, na segunda lei de Newton, né, a gente percebe que na segunda lei de Newton é o caso para força resultante diferente de zero. Então, as forças atuam sobre o corpo, mas sobra alguém. Beleza? Sobra uma força. E toda vez que tem uma força atuando no corpo, né, a gente fala que o corpo está sob a ação de uma aceleração. Ele vai acelerar, ele vai mudar o seu estado. Então, vai ter aceleração. Então, quando a força resultante for diferente de zero, a aceleração ela não mais é igual a zero. Ela é também diferente, né? Então, a segunda lei de Newton, a gente vai trabalhar com ela aqui. Então, toda vez que tiver uma força sobrando, resultando, o corpo vai estar sujeito a uma aceleração e, portanto, sujeito a uma mudança do seu estado. Tá? E a terceira lei de Newton, bem conceitual, bem rapidinho para a gente lembrar aqui, é aquela lei que a gente chama, né, tem um apelidinho de lei da ação e reação, que toda vez que um corpo, né, interage, toda vez que houver uma força, beleza? Agindo, haverá uma força também de reação, que essas forças têm como características ter mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Então essa é a nossa famosa lei da ação e reação. Então, bora entender essa questão da velocidade terminal e para o nosso exemplo aqui a gente vai falar do paraquedista, beleza? Um paraquedista caindo durante um salto de paraquedas, né? Durante um salto de um avião, para que ele possa finalmente abrir o paraquedas depois. Então, vamos entender isso aqui, bora para a próxima parte. Então, nesse segundo momento, a gente vai falar desse pós-salto, desse primeiro momento que foi o salto, o segundo, o momento que vem logo depois, que é o momento de aumento de velocidade, como a gente falou, porque o movimento vai ser acelerado, né? Vai ter aceleração e a velocidade, e a aceleração e a velocidade vão estar no mesmo sentido, tá? E a velocidade vai aumentar. Então, só voltando aqui a colocar as forças que vão estar atuando, então vai estar atuando peso aqui, como a gente tinha colocado, então vamos colocar novamente aqui. Só colocar um vetorzinho mais, um pouquinho mais grosso, que ele fica mais evidente, mas aparece melhor pra gente aqui, ó. Então tá aqui a força peso apontando para o centro da Terra. Como a gente falou, se essa força é a força resultante, então tem aceleração nesta direção e ele começa a ter, né, velocidade. Então, velocidade eu vou colocar até com outra cor aqui, ó. Beleza? Então ele tem uma velocidade aqui, ó, que vai crescer cada vez mais, tá? De verde aqui o vetor velocidade. Lembrando que aceleração, velocidade e força são coisas diferentes. Então, não posso somar esses vetores, não.
Eu só somo vetor ou subtraio, eu faço operação vetorial, só vetor força com vetor força, vetor velocidade com vetor velocidade, vetor aceleração com vetor aceleração. Beleza? Como ele está aumentando de velocidade, a gente até tinha feito esses ventinhos aqui. Vamos fazer novamente, ó. O que acontece, pessoal? À medida que eu vou aumentando de velocidade, eu vou me chocando contra o ar. É o caso do paraquedista, ele vai aumentando a sua velocidade e ele vai empurrando o ar, porque ele está caindo numa região que não tem ausência de resistência do ar. Tem resistência do ar. Então, à medida que ele vai ficando mais rápido, a força com que ele vai trombando no ar vai ficando cada vez maior. E aí, lembra da terceira lei de Newton? Se eu empurro algo, algo me empurra de volta. Então, você já deve ter reparado no seu dia a dia que se você andar e colocar sua mão ao seu lado, você vai sentir muito pouca resistência do ar, porque você está empurrando o ar com uma velocidade ou com uma força muito baixa. Né? Agora, coloca sua mão ao seu lado, para fora da janela de um carro, com cuidado, com um carro a 100 km por hora. Você vai perceber que existe uma força de resistência, né? Existe uma força que é relevante. Quando eu estou devagar, ela é muito relevante, mas à medida que a velocidade aumenta, ela vai se tornando relevante. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai surgir mais uma força. Se até então a única força era o peso, no primeiro instante do movimento, né? Agora começa a surgir uma força contrária aqui, ó. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais intensa. Aqui, ó. Essa força aqui nós vamos chamar de FA. Beleza? O que é o FA? É a força de resistência do ar. Ela aparece agora porque agora, como ele tem velocidade, ele está se chocando com as partículas do ar. Ele empurra ela e elas empurram de volta. E quanto maior for a velocidade, maior vai ser o empurrão que eu vou dar no ar e maior vai ser a força que o ar vai me responder como reação, tá bom? Mas o que eu queria me atentar aqui agora é que eu tenho duas forças atuantes. Eu tenho esta força e tenho esta força. Então, são apenas duas forças atuando sobre ele. A força peso no nosso referencial vertical para baixo e a força de resistência do ar vertical para cima. Tem força resultante? Então, nós vamos pensar aqui, ó. Tem força resultante? Tem. Ela não vale zero. Por quê? Porque o peso e a força de resistência do ar ainda não se anulam. O peso é maior que a força de resistência do ar, né? A gente, pelo próprio tamanho do vetor ali, eu sei que o peso ele é maior do que o FA, que é a força de resistência do ar. Então, tem força resultante? Tem. Para onde aponta essa força resultante? Essa força resultante ela está apontando para baixo. Por isso que a minha aceleração continua apontando para baixo. Mas a minha aceleração agora, galera, ela já não é mais igual era antes. Você se lembra na segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa do nosso paraquedista se manteve a mesma durante todo esse início de queda. É a mesma massa. Só que quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Anteriormente, a força resultante era somente o peso. Agora não. Quem que é a força resultante agora? Vamos colocar aqui. A força resultante agora ela existe. A nossa força resultante agora ela é dada pelo peso menos o FA. Então é uma força resultante menor. Se a minha força, vou até apagar um negocinho aqui, ó. Se a minha força resultante diminuiu, a minha aceleração diminuiu. Antes a minha aceleração era somente pela força peso. E a gente até tinha combinado o quê? Que quando a aceleração é dada, né? A aceleração é por conta de uma força resultante igual ao peso, a aceleração era igual da gravidade. A minha aceleração agora, ela já não é mais somente o peso. Ela é o peso menos a força de atrito do ar. Então, a minha aceleração agora já não é mais máxima. Ela já não é mais igual à da gravidade. Ela se torna o quê? Menor. Então, eu vou entender que houve uma diminuição, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, da minha aceleração da gravidade, da minha aceleração de queda. Quer dizer que eu estou freando? Não, não quer dizer que eu estou freando. Quer dizer que eu agora continuo aumentando de velocidade, mas a taxa de aumento ela já não é tão grande mais. Por exemplo, no início da queda, a nossa aceleração era de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso no início. Então quer dizer que minha velocidade aumentava assim, ó, 10, 20, 30. Só que eu fui aumentando de velocidade, agora já não é mais essa taxa, tá? A taxa agora pode ser, vamos supor um valor aqui, que a minha aceleração agora seja 7 metros por segundo ao quadrado. Eu ainda vou estar aumentando de velocidade? Vou estar. Esse paraquedista vai estar aumentando de velocidade.
Só que os saltos da velocidade vai ser um salto menor. Então vai ser agora de 7 em 7, daqui a pouco de 6 em 6, de 5 em 5. Porque quanto maior for a velocidade do paraquedista, né? Vamos só aumentando a velocidade dele aqui, ó. Quanto maior, deixa eu só apagar uma partezinha aqui, ó. Quanto maior for a velocidade dele, então essa velocidade que vai começar a aumentar, tchum, quem vai começar a aumentar junto? A força de resistência do ar, que é o que a gente vai ver. Então, quando a força de resistência do ar for aumentando cada vez mais, vai diminuindo a força resultante, ela vai ficando cada vez menor. Com a força resultante cada vez menor, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aceleração cada vez menor também. Ele continua aumentando de velocidade? Continua, só que começa a aumentar de velocidade a passos cada vez menores. Beleza? Então a aceleração está diminuindo, ok. A força resultante está diminuindo, a aceleração está diminuindo, mas a velocidade está aumentando, porque ainda tem aceleração. Tá? Pode ser que cada momento ela seja menor, mas ela ainda existe. Beleza? E aí o que vai acontecendo? A força de resistência vai aumentando, até que a gente vai chegar no terceiro momento que eu vou mostrar agora para vocês. Então bora para ele aqui, ó. Agora, pessoal, olha o que aconteceu. Pelo caso do nosso paraquedista ir aumentando e aumentando de velocidade, chega um momento em que ele já não vai aumentar mais. Vai acontecer o equilíbrio das forças. O que vai acontecer agora? O peso dele, que é uma coisa que não variava, ele acabou agora empatando com uma força contrária, que é a força de resistência do ar, que está vertical para cima. Então aconteceu isso aqui, ó. A força de atrito do ar, ficou tão enorme, tão intensa quanto a força peso. E nesse caso agora elas se anulam. Se elas se anulam, eu alcancei finalmente uma situação onde a força resultante agora sim ela é igual a zero. Se agora ela é igual a zero, então eu já não tenho mais aquele agente capaz de variar a velocidade, que é o agente que me fala sobre a variação da velocidade. Né? Eu não tenho mais a força resultante. E a força resultante, sem ela, não tem variação do estado do corpo, então também não tem aceleração. A aceleração agora também é zero. Nesse caso, então, nós alcançamos o que a gente chama de velocidade constante ou velocidade terminal, onde agora a velocidade ela não aumenta nem diminui. A gente chegou num caso de MRU. Beleza? Então, nesse momento aqui, ele está em altíssima velocidade. Sim, mas a velocidade já não aumenta mais. Por que não aumenta mais? Porque eu não tenho nenhuma força sobrando, eu não tenho nenhuma força sobrando para causar uma aceleração, uma variação de estado. A força, embora seja enorme, a força de resistência do ar, não tem problema ser enorme, mas ela está anulando com o peso. Embora o peso seja enorme, também não tem problema. O peso de uma pessoa está sendo anulado pela força de resistência do ar. Então é como se não houvesse força atuando sobre esse corpo. E se como não houvesse força atuando sobre o corpo, a aceleração é zero. Então, nesse caso aqui agora, ele não aumenta mais de velocidade. Ele está em uma velocidade final, uma velocidade terminal, que ela é constante, tá joia? E ela não vai aumentar mais, ele está em movimento retilíneo e uniforme. Mas a gente vai ver aqui coisas interessantes como, por exemplo, olha só, vou mostrar para vocês a velocidade terminal de alguns corpos. São valores médios, tá? Que eu achei aqui na internet, mas achei interessante mostrar. Por exemplo, um paraquedista, a velocidade terminal dele, vamos dar um destaque aqui, ó. Velocidade terminal de um paraquedista, 216 km por hora. E qual que é a distância de queda, mais ou menos, que o paraquedista cai até atingir essa velocidade terminal? Aproximadamente 430 metros de altura. Então, desde o salto do avião, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentando, 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 né? E a aceleração diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tem problema? Nenhum. Por que a aceleração está diminuindo? Porque a força resultante está diminuindo. Porque à medida que meu paraquedista cai, a força-peso permanece constante, mas a força de resistência vai cada vez ficando maior. A força resultante está para baixo, causando uma aceleração para baixo, por isso que ele aumenta de velocidade nesse sentido, certo? E aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Claro que a taxa de aumento, que é a aceleração, vai diminuindo, mas ele vai aumentando. Tudo bem que se for uma taxa menor, né? Ele vai aumentando. É como se fosse assim, eu faço um depósito na sua conta todo dia de 10, mas daqui a pouco eu faço de R$ 8, de 7, de 6. Tudo bem que a taxa do depósito está diminuindo, mas seu saldo está aumentando. É o que está acontecendo com a velocidade. Tá? Uma bolinha de tênis, caso fosse abandonada, imagina, de um avião também, o que aconteceria? A bolinha de tênis, olha só, a velocidade terminal dela não seria uma velocidade infinita, né? E aumentando, aumentando indiscriminadamente, não. A velocidade final dela seria de 111,6. Por que a velocidade dela é menor do que de um paraquedista? Porque a massa dela é menor, né? Então,
a gente teria isso também. Já uma gota de chuva, vou peter em bola de basquete, mas queria falar da gota de chuva. Se a gente não tivesse a resistência do ar, a gota de chuva chegaria ao solo com uma velocidade altíssima. Seria capaz até de causar acidentes e muitos estragos. Mas olha só, a velocidade terminal de uma gota de chuva é de aproximadamente 25 km por hora. E logo após 6 metros de queda, já é possível que ela alcance essa temperatura. Porque a gota sofre a mesma coisa. Ela tem peso, ela sofre uma força de resistência, essa força vai crescendo até o momento em que ela tem uma velocidade única ou terminal. Beleza? Então ela não aumenta de velocidade indiscriminadamente ao longo da sua queda. Uma gota de chuva, ela aumenta de velocidade durante 6 metros, depois disso essa velocidade é constante, que é a velocidade terminal. Então vamos falar agora da parte final, né? Já que a gente está falando do paraquedista, sobre como que ele vai fazer para chegar em solo em segurança. Porque a velocidade terminal dele, olha qual que é, 200, peraí, deixa eu colocar uma cor chamativa aqui, ó, 216 km por hora. Será que uma pessoa pode chegar ao solo com 216 km por hora em segurança? Claro que não, né? Então a gente vai falar agora da abertura do paraquedas e dessa pessoa chegando em segurança. Bora para a próxima parte. Pessoal, momento então crucial para o paraquedista, a hora que ele finalmente abre o paraquedas. Vamos ver o que acontece nesse caso. Olha só, eu ainda não representei a força de resistência do ar porque eu quero mostrar isso junto com vocês aqui. O peso do paraquedista é o mesmo desde o início do salto até a hora que ele chegar no solo, beleza? O peso não muda, continua com o mesmo valor, depende da massa dele, a massa dele não vai mudar durante o voo, beleza? Durante a queda. Então, o peso continua o mesmo, apontando para o centro da Terra. Acontece que na hora que ele abre o paraquedas em altíssima velocidade, ele aumenta a região de contato com o ar. Beleza? Antes estava em contato com o ar só o corpo dele, então ele empurrava o ar com aquela região. Quando ele aumenta, quando ele abre o paraquedas, uma grande área empurra o ar em alta velocidade. Então a força de resistência aumenta absurdamente. A gente fala que a aerodinâmica, nesse caso, é uma aerodinâmica que favorece, né, a frenagem. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que ele, como está preso no paraquedas, vai sofrer uma força de resistência, olha, enorme. Vou tentar fazer ela bem grandona aqui. Ó. No momento da abertura, a força de resistência do ar, que até então era igual ao peso, naquele instante que a gente acabou de ver, né, ela foi crescendo até se igualar ao peso, mas na hora que eu abro o paraquedas, ela fica enorme assim. Então, deixa eu só representá-la aqui rapidinho, ó. Força de resistência do ar, na verdade escrever o nome dela, né? E aí eu vou perceber o seguinte, e aí galera, tem aceleração? Vamos ver. Para ter aceleração tem que ter força resultante. Então vamos ver aqui, ó. Força resultante nesse caso. Quando a gente pega e pensa que eu tenho peso vertical para baixo e a força de resistência vertical para cima, a força de resistência do ar está maior. Então a força resultante não é mais zero, ela é diferente de zero. A força resultante ela está apontando para cima. Para onde ela aponta, aponta a aceleração. Para onde que vai estar a aceleração agora? A aceleração vai estar para cima. Beleza? Só que como que está a velocidade do paraquedista? A velocidade dele está para baixo. Ó. Deixa eu botar de verde, que a gente tinha colocado velocidade de verde, né? Então deixa eu colocar aqui. A velocidade dele está para baixo. Só que a aceleração está para cima. Beleza? Por que a aceleração está para cima? Porque a força resultante está para cima. Porque a força resultante, a força resistência do ar, está maior que o peso. Então, a aceleração ela está agora vertical para cima. Beleza? E o que acontece? E a velocidade, ele estava em movimento, né? Por inércia, ele quer continuar nessa direção, nesse sentido do movimento. A velocidade está vertical para baixo. Quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos, o movimento vai ser um movimento retardado. Então agora ele começa a diminuir de velocidade. Então, essa velocidade ela vai começar, né, a diminuir aos poucos. E conforme ela for diminuindo aos poucos, quem vai diminuindo aos poucos? A força de resistência. Porque eu estou ficando cada vez mais lento. Isso é até bem rápido para acontecer, tá? A força de resistência vai diminuir aos poucos até que ela vai igualar com o peso. Só que eu já diminuí de velocidade demais. Então, nesse movimento aqui que eu estou diminuindo de velocidade, esse movimento retardado faz com que haja uma diminuição da velocidade. Então, vai ocorrer uma diminuição da velocidade, porque lembra, eu estava acima de 200 km por hora, é um valor médio. Então, vai ocorrer uma diminuição de velocidade para que eu alcance uma velocidade terminal, só para uma velocidade terminal que não seja de 200 e poucos quilômetros por hora, que seja uma velocidade terminal muito menor. Então essa diminuição de velocidade vai me causar uma velocidade terminal,
que agora vai ser menor. Então eu vou diminuir, 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 até chegar ao próximo momento, que vai ser o último, que vai ser o que antecede o pouso, que eu vou mostrar para vocês agora, para a gente fechar essa aulinha aqui. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A gente não falou que ele ia diminuindo de velocidade. Ao diminuir de velocidade, ele ia se chocar com o ar com menor força, beleza? E ser empurrado de volta com uma força menor. É o que vai acontecer. Como é o caso tem um paraquedas, que tem uma área muito grande e tudo mais, essa força vai diminuindo, beleza? Né? Ela vai diminuindo até o momento em que ela vai ficar igual ao peso. Vou tentar fazer ela do mesmo tamanho aqui, ó. Força do ar, ou força de resistência do ar. Beleza? O que vai acontecer aqui? Tentei fazer do mesmo tamanho mais ou menos. O que vai acontecer? Eu vou ter uma situação de força resultante igual a zero, porque essas forças vão se anular. Só que agora eu estou numa velocidade muito menor, porque eu diminuí de velocidade. Então eu estou numa velocidade constante, porque houve um equilíbrio de forças. Ou seja, a força resultante ela agora é igual a zero. Tá bem? Tem aceleração? Não tem aceleração, então não tem aumento nem diminuição de velocidade mais. Eu estou com velocidade constante, que eu vou chamar de velocidade terminal, só que é uma velocidade menor, uma velocidade pequena, que eu posso chegar no chão sem me machucar, beleza? Então nesse caso aqui eu vou estar sobre uma situação de MRU, porém um MRU onde eu vou ter o quê? Uma baixa velocidade. Porque a gente teve uma situação de MRU que foi aquela velocidade terminal com paraquedas fechado, mas era um MRU em alta velocidade. Agora eu tenho um novo MRU, só que em baixa velocidade. Beleza. E aí o que acontece aqui? Com essas forças igualadas, né? Mais uma vez, vou só colocar aqui que a força resultante é igual a zero, a aceleração igual a zero, então eu consigo pousar em segurança. Tá bem? Então, pessoal, é isso aí. É assim que acontece com as gotas, é assim que acontece com os paraquedistas, tá? E é por isso que a gente consegue essa situação de pousar em segurança, sem, né, que nossos paraquedistas cheguem a uma altíssima velocidade. E uma pergunta que às vezes fica muito comum de ser feita é que as pessoas acham, né, só voltando aqui rapidinho, que nessa situação, na abertura do paraquedas, elas acham que o paraquedista sobe, o que não é verdade, tá? Ele freia. Tá bom? Então, quando abre o paraquedista ele freia, a velocidade dele diminui abruptamente, mas ele não sobe. Por que você às vezes vê um paraquedista em vídeos abrindo o paraquedas e parece que ele subiu? É porque quem está filmando não abriu o paraquedas ainda. Entendeu? Então quem está filmando, quando a pessoa abre o paraquedas, vamos supor que essa mãozinha aqui representa o paraquedista que abre o paraquedas, essa pessoa freia, a outra que está filmando, ela continua descendo. Então na filmagem parece que quem freou, né, ficou para trás, parece que subiu. Mas não é isso que acontece. A pessoa simplesmente freou e quem estava filmando continuou caindo, dando a entender, né, trazendo a ideia de que a pessoa que freou, que abriu o paraquedas, sobe. Não, ela freia, beleza? Ela não sobe, porque para subir ia ter que terminar, né, ia ter que frear totalmente o paraquedista, ia ter que chegar à velocidade zero e a força para cima ia ter que continuar maior para que ele pudesse subir. Isso não acontece. A força resultante para cima se torna maior e a velocidade está para baixo. Aí isso vai minando a velocidade, fazendo ela se tornar menor. Beleza? Mas eu não paro o paraquedista e a força vertical para cima fica maior para poder acelerar ele agora para cima. Não acontece isso. A minha aceleração para cima, como está mostrado aqui, ela só acontece enquanto a minha velocidade vai diminuindo, até o momento em que essa força aqui diminui ao ponto de igualar com o peso, que é o último caso que a gente viu. Tá bem? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiz com muito carinho. Se você gostou, dá uma força aí, clica em gostei, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até uma próxima aula, galera. Valeu!